Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento pregão aí desta segunda-feira, dia 23 de maio. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e vou acompanhar todos vocês neste fechamento de pregão. E tanto para você que está aqui pela primeira vez, quanto para quem já é acompanhante, já acompanha, né, na verdade, aqui o canal, desejo a todos aí uma excelente semana, que seja uma semana aí muito produtiva, de realizações pessoais, profissionais, enfim, tudo de bom para todos vocês nesta semana que se inicia. Antes de mais nada, vou rodar aqui a vinheta, comentar aí na sequência sobre o Ibov, que subiu 1,7 no dia de hoje. Acho que todos os ativos já saíram de leilão, então boa valorização no dia de hoje. Vamos comentar aí no detalhe sobre o índice e alguns outros ativos também. Então, vou rodar a vinheta, já aproveita aí para deixar o seu like, seu joinha e deixar nos comentários aí qual ativo que você gostaria que a gente analisasse no fechamento de amanhã. Pode ser um banco, pode ser uma elétrica, pode ser um setor de saneamento, enfim, mineração, o que vocês quiserem. É só pedir aí que a gente coloca aqui, né, na análise. Os ativos mais solicitados, é claro. BDR também é válido, ETF, enfim, o que vocês quiserem aí é só deixar nos comentários, tá bom? Vou rodar aqui a vinheta. Então vamos lá, Ibovespa na tela, pessoal. Esses serão os ativos que eu vou comentar aqui no fechamento, tá? O Ibov, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, ASB3, Grendene, Neoi3, JBSS3, BBAS3, VEG3, Azul 4, que foi um pedido da Fran lá no meu Instagram, inclusive esse aqui é meu Instagram, caso alguém queira acompanhar aí, não, é Sabesp na verdade, tá certo, SBPS. Ih, rapaz, a Sabesp, não tô conseguindo soletrar isso aí. Semig 4, Ciel 3, BR Foods, Google 34 e Disney serão as nossas duas BDRs de hoje aí. Passei vergonha com em soletrar aí Sabesp, hein, rapaz. Vamos lá, deixa eu tirar os ativos aqui da tela. Aí, perfeito. Comentando então aí primeiramente sobre o Bovespa, pessoal, que nós tivemos uma boa alta de 1,7% e o que isso representou tecnicamente aqui no gráfico pra gente, né? Vamos lá. A gente já sabe que foi apresentado um fundo ascendente, ou seja, esse fundo foi acima do fundo anterior que havia sido apresentado, então um fundo ascendente, que aumentava aí uma expectativa de poder ter a sequência desse movimento de alta aí nos próximos dias. De fato, hoje apresentando essa sequência já. Vai continuar? A gente precisa avaliar, mas da forma como foi iniciada, né, apresentando um fundo ascendente, que inclusive foi distante do anterior, tá? Então a gente teve aqui uma boa de uma distância de um fundo para o outro, não foi um fundo que retornou muito, né, até o fundo anterior para ser apresentado, então foi um ponto positivo nesse sentido. Outro ponto, começou com força aqui também sendo apresentado, então é mais um sinal aí positivo, né? Tende a apresentar certa dificuldade aí no pregão de amanhã por conta da região da média móvel que se encontra já bem próxima do gráfico semanal, vejam só, que a média móvel aí do gráfico semanal se aproximando bastante. Então pode apresentar aí certa volatilidade na sessão de amanhã, mas a expectativa por enquanto continua sendo de poder dar sequência nesse movimento de alta, tá? Podemos até deixar aí um candle aí com uma sombra um pouquinho maior, superior no pregão de amanhã, em respeito realmente dessa média móvel, mas ainda fica uma expectativa mais positiva de ter algo mais para cima, né? Quando a gente olha para o gráfico semanal, tem ali uma região de resistência um pouco mais acima nos 111.713 pontos, ou seja, pode aí realmente ultrapassar essa região da média móvel e tentar buscar um nível um pouco mais acima aí, tecnicamente falando, seria uma outra sinalização de fundo ali pelo gráfico semanal, né? Então, temos aí um viés mais positivo para o Ibovespa, inclusive retomando uma tendência de alta aqui, de fato, né, no curto prazo também, confirmando aí um pivô de alta na superação dessa máxima, com confirmação de um fechamento acima. Então, realmente, bem positivo aí o pregão de hoje para o nosso mercado. Então fica uma expectativa também de que alguns ativos, não são todos, mas de que alguns ativos possam dar sequência aí nesse movimento de alta. Alguns vêm apresentando repique, outros já uma tendência de alta e outros, semelhante ao índice, recuperando uma tendência de alta. Tá? Então vamos comentar aí sobre alguns deles agora, tá? Quer dizer, na verdade, mini índice antes.
Neste momento, alta de 1,7%, continua aí bem positivo, semelhante ao Ibovespa, já confirmando aqui um pivô de alta. Não fechou ainda o mini índice, ainda está em negociação, mas vem aí para fechar próximo dessa região dos 111.300 pontos. Gráfico de 60 minutos, abre em cima de uma região de resistência, respeita, apresentando aqui uma lateralização, né, uma correção mais lateral, e aí apresenta um candle de força, né, que dá sequência aí no movimento de maneira um pouco mais fraca, mas dá sequência no movimento, né? Depois da máxima aí basicamente desse cara, chegou até a andar um pouquinho mais, né? 570 pontos aí, agora recuando um pouquinho, né? 349. Enfim, amanhã abre dentro de um gap de baixa, se aproximando aqui da região da média móvel. Qualquer sinalização de alta eu olharia um pouquinho mais para a ponta compradora. Que seria o que basicamente, Kaique? Seria uma sinalização de fundo ascendente, tentando pegar a continuidade dessa tendência que vem sendo apresentado aqui no gráfico de 60 minutos. Então abriu acima da média móvel, mesmo que num gap de baixa, eu olharia um pouco mais para a ponta compradora. Então acima aí dos 110.500 pontos, olharia com bons olhos. Kaique, se já abre perto aqui do fechamento de hoje, mas gerando essa sinalização de topo aí, daria para tentar arriscar uma venda, e aí realmente seria um pouquinho mais arrojado, mas tentando pegar um recuo, tá pessoal? Não estou tentando pegar uma reversão de tendência aqui do gráfico de 60 minutos, mas sim um recuo. Aí não daria para forçar tanto a barra, inclusive, né? No caso de, poxa, tentar pegar aí o retorno literalmente até a região da média, né? Não daria para forçar tanto aí a barra nesse sentido, tá? Vamos dar uma olhadinha no gráfico de 10, ó, já começa realmente a apresentar uma lateralização aí, né? Então se abre dentro de um gap de baixa aqui, eu olharia com bons olhos numa primeira aspiração de máxima, aí já tentando pegar esse movimento de alta aqui, tá? Então, uma sinalização de alta aí próximo dos 110.500 até os 110.600, que foi o que eu mencionei, né? Seria bem positivo. Se esse movimento de alta aqui for apresentado de maneira fraca, tá, pessoal? E gerar um novo sinal de topo abaixo aqui de toda essa lateralização, eu pularia fora da ponta compradora e aí eu até olharia um pouquinho mais para a ponta vendedora aí, tá? Se apresentar algo semelhante a esse movimento, aí tem que analisar realmente como é que está se dando o movimento. Por quê? Porque o movimento nos mostra a força que está sendo apresentada. Então vejam só, quando caiu aqui do lado, veja como caiu mais fraco, né? E aí o movimento de alta, olha como foi forte, né? Aí começou a ficar mais fraco e aí lateralizou. Então é disso que eu estou falando. Se apresenta força, a expectativa é de vir aí realmente já para cima de toda essa região dos 111.200 pontos. Agora se vai devagar, aí realmente a expectativa já seria um pouquinho mais fraca. Tá? Então, apresentou força, deu continuidade, voltou para cima dessa região de 111.200 pontos. Qualquer sinal de alta aqui acima, foco na ponta compradora. Kaique, abriu dentro de um gap de alta, não foi de baixa. Então, lá no gráfico de 60 minutos, abriu dentro de um gap de alta. Recuou, gerou sinal positivo acima da lateralização lá do gráfico de 10, pessoal. Foco na ponta compradora, tá? Foco na ponta compradora, tentando pegar a continuidade desse movimento aí mais positivo. Para venda, o ideal seria gerar um sinal de baixa abaixo dos 110.500, 110.600, tá? Então eu olharia mais para venda nesse sentido aqui. Falando do dólar, no dia de hoje, queda de 1,43%, deixa eu colocar um ajuste aqui, ó, caminhando em direção à região de topos anteriores aqui do gráfico diário, que pode funcionar como suporte nos 4.782 pontos. Então tem um certo espaço aí para poder vir buscar essa região. No gráfico de 60 minutos, vejam que foi apresentando aqui um leve repique em direção à região da média móvel, não conseguiu ali testar a região da média móvel ainda, né? Então, se abrir aqui amanhã próximo aí da resistência, né, que é a região da média, nos 4.840 aí basicamente, né, abre ali em cima daquela região, pede uma mínima aí, já olharia com bons olhos para a ponta vendedora, tentando pegar aí a sequência desse movimento de baixa aqui do dólar, tá? Mesmo se abrir um pouquinho acima aí da média, eu ainda olharia com bons olhos para a venda. De que maneira seria isso, Kaique, pelo gráfico de 10 minutos? Seria basicamente aí abrir realmente, como eu mencionei, acima ali da região da média móvel lá no gráfico de 60 minutos, apresenta o primeiro candle, no segundo aqui uma primeira perda de mínima, já seria possível abrir essa venda, tentando pegar primeiramente o recuo aí até o fechamento de hoje, que pode vir a ser apresentado aí por volta dos 4.824, lembrando que ainda está sendo negociado aqui o dólar, né? Mesmo se abrir realmente bem acima, lá em cima da região de resistência, e aí eu falo daquela região ali, ó, dos 4.852, também olharia ainda mais com bons olhos aí para uma venda, tentando pegar esse recuo do preço aqui do dólar até o fechamento, tá? Se o recuo for forte,
a expectativa é de que pode vir aí a furar essa lateralização, tá? Se for fraco esse recuo, aí comecem a olhar, semelhante ao Ibovespa, só que de maneira contrária. Comecem a olhar um pouquinho mais para a ponta compradora aí na sequência, até mesmo se gerar um sinal de alta antes de bater aqui no fechamento de hoje, tá? De maneira oposta, abre aí já perdendo aqui essa mínima, gerando um novo sinalzinho aí negativo, depois de três mínimas aqui ascendentes, gera esse sinalzinho aí de topo em cima da resistência, focaria na ponta vendedora tentando pegar o movimento até a região dos 4.800. Abriu num gap de baixa, já em cima do suporte dos 4.800, dá para tentar buscar um repique até a região dos 4.817, mas eu olharia com bons olhos para a venda aqui na sequência, né, abaixo aí da região da média móvel de 13 períodos, tá bom? E principalmente se já abre abaixo realmente aí de toda essa região aqui num gap de baixa. Recuo do preço, testando a região da média, foco na ponta vendedora. Então realmente aí para compra seria se fosse bem fraca essa correção aqui e gerasse um sinal de alta aqui na sequência, tá? O que não tem tanto essa probabilidade aí, tá? Lembrando que o dólar está realmente dentro de um movimento mais de baixa, tá? Então seria interessante aí testar um nível de suporte para tentar pegar algum repique na sequência. Falando aqui agora, pessoal, de Petro, que no dia de hoje, baita de uma valorização, né? 3,93%. Continua dentro de um movimento de alta aí mais forte. Gráfico semanal também continua bem limpo aqui, né? Vamos voltar aqui para o diário, que eu comentei uma coisa no radar do mercado hoje, né? Que depois desse longo movimento de alta, o papel apresentou basicamente 2 candles de correção aqui, né? A gente pode até considerar esse terceiro aqui, que foi um candle de alta, né? Não foi o suficiente, tecnicamente falando, para essa correção de todo esse movimento de alta, tá? Então, eu ainda reafirmo aí o que eu havia mencionado, né? De que realmente eu não teria aberto aqui uma compra. Realmente o papel pode andar, eu posso ter perdido essa operação, tá? Eu posso ter perdido, de fato. Mas se tratando de relação risco-retorno, não estava muito favorável ainda eu abrir essa compra de swing trade aqui no papel, tá? A não ser que eu já estivesse posicionado realmente aqui no médio prazo. Aí faria sentido eu continuar mesmo com aquela correção, porque em momento algum eu tive uma perda de mínima aqui de uma semana anterior. Então em momento algum eu enfraqueci o movimento de médio prazo, tá? Agora no curto prazo, a partir do momento que iniciou a correção, seria interessante sim se eu tivesse aqui o teste na região da média para gerar um novo sinal de alta aqui, tentando pegar a continuidade aí desse movimento. E ainda reafirmo, para quem está interessado em compra de swing trade, curto prazo, pessoal, precisa aguardar aqui um movimento de correção, né, relevante para abrir uma melhor relação risco-retorno na sua operação, tá bom? Não adianta aí querer ficar forçando a entrada, principalmente amanhã, né? No caso hoje já foi difícil com esse gap de alta, amanhã pior ainda, porque poxa, onde você vai pôr seu stop? Abaixo desse fundo, né? Olha o tamanho do seu stop para um swing trade, 7,8%. Não é favorável isso, né? Então, em alguns momentos não adianta forçar a barra, a gente vai acabar deixando passar algumas operações, tá? Em alguns momentos, tá bom? Mas segue bem positivo, Kaique, não sair aí nessa correção, continua aí posicionado, então show de bola, continua aí, né? Faz sentido, só olha para ver se realmente aí já não atingiu um objetivo aí, 14%, 14,5%, né? Não sejam gananciosos, lucro bom é lucro no bolso, quando se trata aí de curto, médio prazo, tá? Falando aqui de Vale, no dia de hoje, boa alta também, 2% aí de valorização. Papel aqui reverteu na sexta-feira o topo, que havia sido apresentado, topo descendente, abaixo do topo anterior, né? Então aqui já havia anulado essa possibilidade de venda. E no dia de hoje, mais uma nova superação de máxima, mais um novo sinal de saída para quem estava vendido nesta perda de mínima. Ah, Kaique, eu estou esperando testar a média móvel lá do semanal para eu continuar dentro desse movimento de baixa. Ok, a expectativa é essa? É essa, tá? De médio prazo continua um viés mais negativo, mas a gente não tem certeza de nada de que isso vai acontecer de fato. Então eu encerro minha posição no curto prazo, eu realizo esse prejuízo, eu aceito aí, porque quando eu entrei na operação eu falei que eu ia pular aqui se realmente batesse, e se voltar a apresentar um novo sinal de baixa, lá próximo da região da média móvel do semanal, eu entro mais uma vez tentando pegar esse movimento mais acentuado. Mas não adianta eu falar, não, eu vou continuar porque vai acontecer isso aqui. A gente não tem certeza de que isso vai acontecer, esse sinal negativo vai acontecer. Então, tomem cuidado, tá? E aí por que eu falo isso? Porque não dá para brincar aí com ativo como a Vale, tá, pessoal? A Vale é um papel aí que não dá para ficar falando, não, isso aí vai acontecer, tá? Realmente aí, né, para quem estava
comprado aqui em cima na região dos 97, 100 reais, nem imaginava que o papel ia voltar para os 75, né? Então assim, não dá para ficar, né, apostando que o papel também não vai voltar mais para aquele nível de preço, tá? E aqui não é uma casa de apostas, né? Aqui realmente a gente segue o que o gráfico está falando, então tem que tomar esse cuidado aí com o papel, tá? Falando agora de ASB3, ativo apresentando aí boa alta no dia de hoje, 2,52%. É um papel aí que nós recomendamos venda dentro do aplicativo DVinvest. Hoje aí realmente enfraquecendo bastante a nossa operação, né? Com esse grande candle de alta, voltando aí para cima da região da média móvel. Nosso top está um pouquinho mais acima, então continuaremos posicionado enquanto ele não for acionado, tá? Temos também aí Grendene na ponta compradora, esse daqui, hoje apresentando um sinal positivo com essa superação de máxima aqui, então gerando aí 2% de valorização na sessão, expectativa aí de poder dar sequência nesse movimento de alta nos próximos dias, tá? Então continuamos posicionados aí na ponta compradora deste papel, tá? Temos também aqui dois ativos que se encerraram posição hoje. O primeiro deles foi JBSS3. Esse era na ponta compradora, atingiu aí o nosso stop, então saímos com perda. E teve também NEOI 3. Esse na ponta compradora também e atingiu o objetivo. Então saímos com ganho dessa operação aqui, tá? Eu esqueci de ajustar aqui, mas eu vou ver se eu consigo colocar na tela, tá, para vocês. Esses dois resultados, tanto de JBS quanto de NEOI, tá? Deixa eu pegar aqui e ver se eu consigo abrir. Tá, peraí. Vamos lá. Só um minutinho, tá, pessoal? Para não deixar aí faltando esses resultados para vocês, tá? Então vamos lá. O primeiro aí foi... deixa eu ver se eu consigo pegar. Opa, não deu. Então, deixa eu ajustar aqui, mais fácil. Beleza, ó, JBS ali acima e teve NEOI aqui abaixo, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. NEOI, ganho de 5,17% na operação e sobre o capital total 0,95%. Tivemos também aqui em JBSS3 uma perda de 3,86% e sobre o capital total foi uma queda aí de 0,5%, tá? Então vejam aí que, né, o que teve ganho aqui não só compensou, como deixou aí no positivo o capital no dia de hoje, tá? Então a gestão de risco aí fazendo a sua parte aqui na operação. Dando sequência, vamos lá, vamos falar agora de Banco do Brasil, que na sessão de hoje apresentou um baita candle de força aí, né? Subindo 4,22%. O pessoal que foi estopado aqui em cima da região de topo anterior, né, de resistência, deve estar realmente bem triste aí, né? O meu amigo aí, Eduardo, que inclusive foi uma das pessoas estopadas aqui. Vamos lá, pessoal, não dava para saber que o papel ia apresentar esse movimento todo, tá? Não, Kaique, mas o papel tá pagando muito dividendo, tá forte, não sei o que. Pessoal, não dá, principalmente quando a operação é de curto prazo, tá? Gerou sinal de correção em cima da resistência, né? Eu posso optar por simplesmente arriscar devolver meu prejuízo ou colocar o lucro no bolso, né? Aí existem os dois tipos de investidores, os que seguem a linha da operação, né, de entrada e saída, e os que realmente estão só na sorte de querer arriscar tanto para baixo quanto para cima. Nesse caso, quem arrisca, né, acabou se dando bem, mas na média não se dá tão bem assim, tá? Então, para quem aí foi estopado nesta perda de mínima, não se culpem, tá? Teve o sinal de correção, inclusive deu sequência no dia seguinte, tá? A expectativa era de poder dar sequência nesse movimento de correção nos próximos dias, né? Mas acabou aí apresentando uma força um pouco mais acentuada. O fato é, para uma nova compra de curto prazo, tem que aguardar sim essa correção aí, seguido de um sinal positivo. No médio prazo, para quem estava comprado pelo semanal, em momento algum teve sinal de saída, ou seja, mínimas ascendentes, nenhuma sinalização de correção por aqui, tá? A compra dessa semana aqui
ficou um tanto quanto difícil, porque teve um gap de alta aqui, né? Então, para quem abriu essa compra aí, inclusive pegou 4% de alta no dia de hoje, um pouquinho menos, né, na realidade, porque o gap também conta, então pegou aí 3,3% de alta, né? Mas segue bem positivo, né? O stop continua aqui embaixo, tá, pessoal? Então o stop é realmente grande aí no médio prazo para quem entrou essa semana, 35,06, tá? Continua bem positivo para quem está comprado ainda no curto prazo, não tem sinal de saída. Vale a pena ir reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente aí, tá? Quanto mais vai esticando esse movimento, vai aumentando a chance também de corrigir aí nos próximos dias. Temos aqui VEG3, que na sessão de hoje apresentou alta de 2,23%. Para quem estava vendido nessa perda de mínima ou na perda aí dessa lateralização, stop continua aqui acima desse topo, dessa lateralização basicamente, nos 27,11. Por quê? Porque se superar aí essa região, o papel volta para cima da média móvel e ao superar essa região, ele supera também a máxima da semana passada, gerando um novo sinal de fundo aqui no gráfico semanal, que aumenta a expectativa de poder ter algum repique no médio prazo, ou seja, o papel poder apresentar algum repique aqui também no gráfico diário. Então, fiquem de olho aí para quem está vendido nessa superação dos 27,11, é um sinal de saída aí, tá? Falando agora de Azul 4, que foi um pedido aí da Fran lá dentro do meu Instagram. O papel aí gerou uma sinalização de fundo na sexta-feira, hoje dando continuidade. Chegou até a assustar um pouquinho aí, chegou a cair ali basicamente 1,7, né? Mas fechou em boa alta de 4% na sessão. Superando essa máxima, confirma aí um novo pivô de alta. Então, superando os 22,41, confirma aí essa sinalização positiva. Para quem está vendido, stop posicionado ali acima dessa máxima. Semanal, se confirmar o pivô de alta, pode aí retornar para cima da região da média móvel, para cima dos 22,57. Algo que não acontece há um tempinho aí, né? Desde fevereiro aí desse ano, que o papel não consegue retornar e se manter acima ali da média móvel de 13 períodos. Então, para quem abriu essa compra aqui, stop abaixo do fundo ainda, tentando pegar aí algo nesse sentido aqui, tá? Se a gente falar em termos de projeção de alta de Fibonacci, o sinal de fundo que foi apresentado lá na sexta, né, apontaria primeiramente para a região dos 23,54, seguido dos 25,49, tá? Então seriam possíveis alvos para quem abriu compra aí em Azul 4. Falando agora de Sabesp, SBSP3, agora eu consegui aí soletrar esse ativo. Boa alta no dia de hoje, 3,7%, depois de muito brigar aqui com a região da média móvel de 3 períodos, conseguiu apresentar uma fuga aqui de toda essa região de resistência aí, basicamente dos 46,40. Próximo nível de resistência mais relevante fica aqui um pouquinho mais acima, ali nos 49,45. Depois a região ali dos R$ 50,90. Então a expectativa aí de que esse papel possa aí sim dar sequência nesse movimento semanal bem alinhado aqui, gerando sinalização de fundo ascendente. É um papel que está na carteira exponencial desde essa formação de fundo aqui. Então segue bem positivo aí, né, no semanal, e o curto prazo aqui agora apresentando boa valorização também. Falando aí de CEMIG 4, que no dia de hoje apresentou boa alta de 3%, confirmando o rompimento aqui dessa região de topos anteriores, e não somente o rompimento, mas a confirmação de um fechamento acima. No semanal, confirmando aí um novo pivô de alta, então bem positivo aqui também. E no mensal, depois de realizar uma perda de mínima, tentar buscar a região da média móvel, conseguiu reverter a correção que vinha sendo apresentada. Expectativa muito positiva aí para o papel, também no curto, médio e longo prazo. Então, Kaique, posso abrir uma compra de swing trade aqui amanhã? Não. Tem que aguardar a correção, pessoal. Você abre uma compra de swing trade aqui amanhã com todas essas mínimas ascendentes, onde você vai posicionar seu stop? Tecnicamente falando, a gente posiciona abaixo de um fundo. Olha o tamanho do meu stop, né? Ou se eu colocar abaixo aqui da média móvel, que seria abaixo ali dos R$11, mesmo assim eu tenho um stop muito grande, 6%. O papel aí, a volatilidade dele é de 2, né? 2,6. Então é muito grande aí o tamanho desse stop aqui. Então eu tenho que aguardar sim aí para uma correção. Mesmo que seja lateral aqui, eu preciso aguardar aí para essa correção seguido do sinal positivo, tá? Não adianta forçar a barra aí não. Falando de CL3, pessoal, no dia de hoje, alta de 2,54%, continua dentro de um movimento de alta aqui relevante, em cima da resistência, né?
Para compra de curto prazo, precisa aguardar aí uma lateralização seguida do sinal positivo. No médio prazo, gerou sinal de entrada aqui hoje numa nova superação de máxima, stop abaixo da mínima da semana anterior, nos 3,24, quase confirmando aqui um pivô de alta no semanal. Se confirmar este pivô de alta, né? Já tem o sinal de fundo, mas se confirma o pivô de alta, aumenta ainda mais uma expectativa positiva de poder buscar alguns níveis importantes aí. Primeiro a região dos 4,8, que seria exatamente essa região de topo, seguido dos 4,94, que seria o outro topo um pouco mais acima. Então são dois níveis aí bem relevantes de preço que Ciel3 pode vir a buscar aí nos próximos dias ou até mesmo nas próximas semanas. Então vale a pena aí ficar de olho nesse papel também. Quem diria, hein? Falando de Ciel3 aí. Inclusive, Ciel3 foi um papel que eu, se não me engano, quando eu fiz aí o radar da semana, não foi esse, então foi o anterior. Então, se não foi esse, foi o dessa semana aqui. Eu falei que se apresentasse esse sinal de fundo, abria a possibilidade da compra, né? Se alguém assistiu lá no domingo, tá posicionado aí até agora no papel, né? Temos aí hoje também BR Foods apresentando alta de 4,86%, gerando novo sinal de fundo em cima da região da média móvel. Sinal positivo que também aumenta a expectativa de ter algo mais para cima aí. Se confirmar esse pivô de alta, reforça ainda mais esse viés que eu acabei de mencionar. Então precisa superar ali os 14,64, tá? Tem nível de resistência? Tem, realmente bem de cara aí nos 14,46. Conseguiu confirmar o pivô, um fechamento aqui acima, pode buscar um nível um pouco mais acima ali na faixa dos 16,54 ou até mesmo fechar o gap ali na faixa dos 17,34. Então, para quem abriu compra aí, stop aqui abaixo, tentando pegar a continuidade desse movimento nos próximos dias. Entrando nas BDRs, Google no dia de hoje, alta de 1,1%, mas nada mudou, tá? Eu só trouxe aí, pessoal, para realmente se alguém tiver interessado numa compra aqui, tentando pegar um repique do preço aí, ou até mesmo aí tentar apostar numa reversão, quando a gente olha para o gráfico semanal, bem esticado aí o movimento, né? Bem esticado mesmo, tem espaço aí para tentar buscar a região da média móvel. Mas eu não forçaria muito a barra, seria realmente para tentar pegar uma reversão ali próximo dos R$ 75,00, tá? Testou aquele nível de preço, gerou sinal de topo, pula fora, põe o lucro no bolso aí, caso realmente apresente esse movimento todo. Kaique, eu ponho stop aqui embaixo? Não, eu colocaria o stop aqui abaixo dessa mínima mesmo, tá? Eu encurtaria um pouco para ter uma relação risco-retorno aqui mais favorável na operação. Então, compra na operação do 7165 com stop abaixo dos 69, de 69,63, tá? E Disney, pessoal, Disney tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa, parece até que fecharam o parque aí pelo gráfico que vem sendo apresentado aqui, ó. Montanha-russa o negócio. Montanha-russa aí vem sendo apresentado, tendência de baixa relevante, muito forte, né? Então assim, tem nem muito o que falar aqui, tá? Aqui eu não arriscaria uma compra não, a relação risco-retorno não é favorável. Só coloquei aí mesmo para comentar, que eu vi que algumas pessoas haviam pedido, né? Então assim, viés bem negativo, tá, pessoal? Não consegue apresentar reversão no curto prazo, não consegue apresentar aqui repique relevante no médio prazo, tá? Mesmo com espaço até a região da média, não consegue apresentar esse movimento. Mensal aí, batendo no nível importantíssimo e até agora não apresentando aí nenhuma sinalização forte aqui no curto prazo, né? Então, realmente bem ruim aí o cenário técnico desse ativo, no curto, médio e longo prazo, tá? Eu ficaria de olho se de fato apresentar algo nesse sentido aí nos próximos dias, tá? Então continua aqui caindo, apresenta um candle de força, seria interessante para eu tentar pegar alguma reversão aqui de curto prazo, que seria o quê? Um repique no médio prazo. Por quê? Porque o mensal testou um nível importante de preço, mas para isso precisa ter aí um sinal relevante aqui no curto prazo, com força mesmo, tá, pessoal? Com bastante força sendo apresentada aí no candle, tá bom? Seria aí basicamente o que o pessoal gosta de chamar em algumas partes da análise técnica, né, de barra de ignição aí, né, que tem força aqui dentro de um candle de alta, né, de uma sessão. Então eu aguardaria por isso aí para olhar com bons olhos, tá? Pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção de todos vocês, não esqueçam de deixar o joinha aí, comentar os ativos que vocês gostariam que a gente analisasse no próximo fechamento, tá? E vou ficando por aqui, aguardo vocês amanhã mais uma vez em todos os nossos vídeos, tanto o Morning Call, quanto o Radar do Mercado e o fechamento mais uma vez, tá? Tá aqui meu Instagram, o Dudal tá aqui do lado, aproveitem aí para nos acompanhar. Ah, e inclusive,
Tem três ou quatro fakes meus aí, tá? Então tomem cuidado, tá? Tem um que tem um L no lugar do I, tem outro que tem um underline no lugar do ponto, tem outro que tem 2 Is aí, e tudo oferecendo aí consultoria de Bitcoin, Ethereum e sei lá mais o que. Pessoal, não faço isso, tá? Então tomem cuidado aí, tá bom? Tomem cuidado. O meu Instagram é esse mesmo, Kaique.Stein, não tem outro, tá? Um grande abraço, pessoal, vou ficando por aqui e até amanhã.